está fornecendo essas informações contra o Alexandre de Moraes, como eles sabem que se trata de um psicopata, e o psicopata vai querer saber quem está dando essas informações todas, o psicopata vai querer se voltar contra todas essas pessoas. Então, realmente, vai ser um combate de gangue, de organização criminosa, que não estão nem aí pelo Brasil. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse. Eu queria ouvir Max, David e Alan sobre essa questão toda, né? Quem tem interesse nessa partida para cima do Alexandre de Moraes, né? Todo mundo falando tanto em várias hipóteses, né? Você tem, vamos derrubar mais um ministro, porque aí a gente encaixa o Rodrigo Pacheco, além do já indicado Jorge Messias. Vamos derrubar o Alexandre de Moraes, porque isso faz parte do acordo com o Trump. Vamos inventar uma cortina de fumaça para pararem de falar do filho do Lula ligado à fraude do INSS. E aí? O Alexandre de Moraes já cumpriu o papel dele, ele não é, na verdade, um petista, ele não é um cara ligado historicamente à esquerda, socialistas e comunistas, ele é um centrão, ele é um PSDB, então vamos descartá-lo agora, porque ele já fez o que a gente precisava que ele fizesse, e a partir daqui ele pode atrapalhar. Eu queria ouvir, o que vocês acham disso tudo? Aqui estamos na especulação mesmo, né? Não tem nenhuma informação de bastidor, mas a questão, para mim, o Centrão ele não é um bloco único. Você tem vários blocos dentro do que a gente chama de Centrão. O que estava todo mundo de acordo, todos os blocos do Centrão e mais a esquerda, era que o Bolsonaro precisava ser parado. Isso daí, para mim, está muito claro que todo o sistema convergiu em relação a isso. E todo mundo passou pano para Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele estava indo atrás do Bolsonaro, ele queria Bolsonaro preso. Lembra que teve aquela fala, acho que do Eduardo Talhaferro, né, que o Moraes dizia que o Bolsonaro acabou com a vida dele, ou seja, ele tinha uma vingança pessoal em relação a Jair Messias Bolsonaro. Então, no momento em que ele faz isso, ele meio que cumpre, tá, aquilo que agradava a todos os blocos. E aí é que eu acho que começou a divisão. Bem, primeiro ponto que eu acho que faz pensar. O Lula e a esquerda conseguiram, com alguns blocos do Centrão, conseguiram reverter a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Aí você pensa, mas que loucura. Como é que o Lula tira a Magnitsky do Alexandre de Moraes, 2 semanas depois, ou menos, agora não lembro exatamente a quantidade de dias que passou, toda a imprensa financiada pelo governo Lula está batendo no Alexandre de Moraes pedindo impeachment. Porque agora tem até cronologia da CNN, da Globo News mostrando, né, escândalo do Banco Master publicado, oposição pede impeachment de Moraes. Isso nunca tinha acontecido antes. Tá? Então, para mim, aconteceu algo ali no meio. Entre a suspensão da Magnitsky e as denúncias do jornal, eu posso supor, tá, que você pode discordar de mim, que havia algum acordo. Parte do acordo era, olha, a gente tira a Magnitsky de você e você faz alguma coisa pra gente. Eu posso supor também que talvez o Lula, o governo Lula ali, o pessoal da esquerda, gostaria que o Alexandre de Moraes renunciasse. Por quê? Porque parte do Centrão prefere o Pacheco como ministro. E aí você resolveria um problemaço pro Lula em relação ao Alcolumbre e ao Centrão. Porque ele poderia botar o Messias, que ele quer botar, e colocaria o Pacheco no lugar do Alexandre de Moraes, agradando essa ala do Centrão que quer o Pacheco. Só que olha a situação que o Moraes fica. Eu vou perder o cargo de ministro do STF e ainda vou perder o banco de onde eu ganhava dinheiro? Entendeu? A situação dele fica muito ruim. Fala, não posso.
Então talvez ele tenha até concordado com isso, mas no momento que ele viu que ele ia ficar sem nada, talvez ele tenha dado para trás. E isso não agradou a esquerda, e isso não agradou parte do Centrão também. Tá? Isso aqui tudo é tudo especulação, você pode discordar de mim. Estou falando a partir do que eu estou vendo, que aconteceu alguma coisa. Não é possível que você tenha um dia o Lula dividindo o púlpito com Alexandre de Moraes no SPT News, comemorando a reversão da Magnífica, que foi um trabalho de meses, também do governo Lula, tá? E de repente eles acionam todos a parte da imprensa financiada por eles para derrubar o Alexandre de Moraes. Alguma coisa aconteceu entre esse ponto A e ponto B. O que aconteceu é o que a gente está especulando aqui agora. Eu acho que faz sentido de que talvez eles tivessem acordado do Alexandre de Moraes renunciar e dar lugar para o Pacheco. Só que perder o cargo de ministro da STF e perder ainda o banco, que era o banco que o financiava, fica uma coisa, o Alexandre de Moraes fica numa situação muito ruim, e eu acredito que ele não está aceitando isso, e aí a gente vai começar a traçar quem está do lado de quem. O que parece? Parece que o Gilmar Mendes está se posicionando ao lado do Alexandre de Moraes. Foi o único ministro que o defendeu publicamente. O Dias Toffoli, com essa cariação, ele também, de certa forma... Mas calma. O Dias Toffoli, para mim, foi o Gilmar Mendes que mandou o Dias Toffoli fazer o que ele está fazendo, assumir, né? Por quê? Porque ficaria muito ruim se o Alexandre de Moraes assumisse. Concorda comigo? Imagina se o Alexandre de Moraes assumisse essa questão da liquidação do Banco Master depois de todas essas denúncias da velha imprensa. Ficaria muito ruim. Então, o Gilmar Mendes, para mim, acionou o Dias Toffoli para fazer, mas quem estaria mandando, tá, na condução desse processo é o Alexandre de Moraes. E é por isso que essa cariação é maluca. Porque é bem o tipo é bem a maneira do Alexandre de Moraes agir. Lembra quando eu te falei da cariação lá na tua casa? Você falou, mano, não faz sentido. Eu até achou estranho. Falei, não, você deve estar vendo uma coisa errada. A cariação entre uma pessoa e outra. Eu falei, não, a cariação aqui está sendo entre o cara do Banco Master e o cara do Banco Central. E o cara do BRB. É completamente irregular. Agora, esses apoios, realmente, são só dos três, né? Gilmar Mendes vem a público. Agora, o que vem a público não quer dizer que é o que esteja sendo falado nos bastidores. Gilmar Mendes é quem deu o aval para o Alexandre de Moraes cometer todas aquelas arbitrariedades na época eleitoral contra o Bolsonaro. E aqui eu não estou nem falando das urnas, falando de todo o procedimento eleitoral. Nem o legislativo pode legislar em ano eleitoral. Tem o princípio da anualidade, né? Tem que esperar um ano para valer os dispositivos que você edita. Não. O TSE legislava a todo momento, perseguiu o Bolsonaro podia discursar, não podia falar, o discurso da ONU não pôde ser colocado, ele não pôde fazer entrevista no Palácio do Alvorada, acabaram com o Bolsonaro nas eleições, fora as urnas eletrônicas, né? E aí o Gilmar Mendes que deu esse aval para o plenário do TSE validar todas as decisões do TSE. Então ele era um arauto do Gilmar. E quem salvou o Toffoli quando a Lava Jato chegou no Toffoli foi Alexandre de Moraes. Então os três ali estão unidos em se defender e nesse poder absoluto. O problema é que o sistema começou a se mexer contra o que está acontecendo. O poder se tornou tão absoluto com essas pessoas, é arbitrário, que pode se voltar contra as outras pessoas que mandam no sistema, as oligarquias, da Faria Lima, comunicação, o próprio PT e o Centrão sendo acusado de corrupção. Então, está naquele momento de que, se a expectativa aparece um escândalo desse, um enriquecimento que todos sabem que é fraudulento, é conflito de interesse, aparece um escândalo desse, é o momento que se pode descartar esse instrumento que era bom para o sistema antes. E aí, quando se torna favorável, a coisa começa a crescer. Será que eu não acredito que vai ter um acordo com o psicopata. O psicopata não vai largar o poder, não vai mesmo. Mas quando se pode estancar essa sangria, como esses canalhas sempre colocam, e ainda ter mais uma vaga para o Lula indicar o Rodrigo Pacheco, que se diz amigo, todos são amigos naquele momento ali, né? Na parcialidade do poder, né? Quando
Escureci lá também, pronto. Não era só contigo, não. Voltou. Quando o resultado pode ser positivo para eles vão descartar. Isso aí é só quem estuda história sabe disso. A roda gira. Mitologia grega, quem não se lembra? Cronos devorou seus filhos. Uma pintura de Goya que mostra a brutalidade. É exatamente o que o sistema faz. É isso aí. Você utilizou ali do Alexandre de Moraes, um canalha arbitrário, prendeu quantas pessoas com 14 a 17 anos para chegar em Bolsonaro e aliados sem crime nenhum, para destruir essas pessoas, para prender, calar e matar. Esse sistema se aproveitou disso. E agora que o sistema não precisa dessa pessoa, porque criou um monstro, pode se voltar contra eles, o sistema está querendo tirá-lo. A gente vai assistir de camarote aqui, essa canalice, que se quebrem, se matem entre eles aí, se for melhor para a gente chegar e demonstrar o que é melhor para o Brasil em 2026, para presidente em 2027. Aí só tem mais um ponto que eu queria adicionar naquela especulação que eu fiz, Lacombe, que é a questão do André Esteves do BTG. A gente sabe que o responsável para derrubar algumas das tarifas, né, as tarifas de alguns produtos do Brasil, do tarifaço do Trump, foi o André Esteves. Ele conversou com o Scott Bessent, né, o secretário do Tesouro americano, no dia 18 de novembro. No dia 20 de novembro, o Trump, então, anuncia a retirada de tarifas, não todas, né, mas 40%, né, ficou só uma tarifa de 10%, de vários dos produtos brasileiros, principalmente aqueles que afetavam o preço interno dos Estados Unidos. Então, isso é mérito do André Esteves, para mim isso aí está muito claro. E vocês lembram da conversa do Vorcaro falando que o problema é que os outros bancos não querem que o Banco Master cresça. E isso é verdade. Isso é verdade. O Brasil ele trabalha com reserva de mercado. É bem típico de regimes socialistas isso. Você tem aqueles grandes campeões nacionais e eles não querem um ator novo entrando e pegando parte ali da grana que poderia ser deles. Então, assim, a gente também não pode ser ingênuo e achar que o Globo está fazendo as denúncias do Banco Master simplesmente porque o Banco Master cometeu crimes, que para mim está muito claro, as evidências são claras. Mas quantos desses bancos que estão aí não devem ter cometido os mesmos crimes ou piores? Então, parte do Centrão, para mim, escolheu derrubar o Banco Master e talvez até para favorecer o próprio André Esteves, o próprio BTG Pactual, que hoje tem uma relevância enorme nos bastidores da política. Então, além de tudo aquilo que eu estava falando antes, tem esse outro ponto também, tá? De que é interessante para a parte do Centrão que o Banco Master seja liquidado para que os monopólios continuem. E você não tenha um novo ator, um novo concorrente aí no setor bancário brasileiro. Infelizmente, eu não acredito que tudo que estão fazendo seja por uma questão de justiça e por causa das evidências de crimes cometidos pelo Daniel Vorcaro, né, no Banco Master. Então, o que me parece é isso. Você tem parte do Centrão, parte da esquerda, que viram os seus interesses, tá, na derrubada do Alexandre de Moraes e na derrubada do Banco Master. É isso mesmo. Max tem toda a razão. Isso é combate de organização criminosa, igual máfia. Agora eles vão se matar pelo poder. O ditador se tornou desinteressante. Então, o que você vai verificar agora? Primeiro, o Alexandre de Moraes, já estão vindo informações que tem os informantes para essa grande notícia do Banco Master, certo? Está sendo validada pelos donos da Globo, com toda certeza. Malu Gaspar não ia soltar essa informação se não fosse validada pela direção de jornalismo, pelos donos da Globo. Então, quem são os informantes? É a Polícia Federal? Estão dizendo que o próprio Banco Central está informando? Estão soltando que até o André Esteves está fornecendo essas informações contra o Alexandre de Moraes? Como eles sabem que se trata de um psicopata, e o psicopata vai querer saber quem está dando essas informações todas, o psicopata vai querer se voltar contra todas essas pessoas. Então, realmente, vai ser um combate de gangue
de organização criminosa, que não estão nem aí pelo Brasil, vão se devorar entre si. Vai haver mais investigações contra o Centrão, vai haver investigação contra o Lula, porque a gente sabe que ali tem a criminalidade organizada, tem desvio de verbos e tudo mais. Vai haver informações do Lula contra o STF, e até o momento que a gente acha que retirem esse Alexandre de Moraes. Se houver uma normalidade democrática para as eleições, que isso aconteça, esse caos dessas organizações criminosas acabem acontecendo mesmo. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo, e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal, você, principalmente você que é membro aqui do canal. Você que não é, pode se tornar entrando no link que está aqui na descrição. E assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.